Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Miguel. Esta videoaula é voltada principalmente aos alunos para os quais dou aula e são para revisão de conteúdo para a prova. Sendo assim, meu muito obrigado por acessarem o meu canal Cafofo da História. Desejo a todos vocês bons estudos e uma ótima prova. Aula 1. O mundo após a Segunda Guerra Mundial. Revisão do conteúdo para a prova do 9º ano Ensino Fundamental. Quero deixar bem claro que vai cair na prova o conteúdo abordado nesta videoaula e o que foi trabalhado na sala de aula. E esta aula é a aula vídeo 4. Você pode ver aqui que a imagem é de uma mulher militar com o uniforme do período da Segunda Guerra Mundial, o capacete do período da Segunda Guerra Mundial, segurando uma criança. É uma imagem de guerra, não tem nem o que duvidar. Aqui na introdução, a gente pode ver que após as duas guerras mundiais, ou seja, a Primeira Guerra, que foi de 1914 a 1918, e Segunda Guerra Mundial, que foi 1939 a 1945, as potências europeias elas ficaram arrasadas depois das duas guerras. Acabou a primeira, se fortaleceu, a segunda estava arrasada. Nesse período, estavam em crise, o continente europeu estava em crise, dois países surgem como potências emergentes, ou seja, novas potências mundiais surgindo. Estados Unidos, capitalista, que fica na América, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, lideradas pela Rússia. Daí a sigla URSS, era socialista. O capitalismo e o socialismo são completamente antagônicos, contrários, são interesses contrários, opostos. No item 4 fala sobre a Conferência de Yalta. O que foi isso? Foi países europeus, potências, os que fizeram a guerra, se reuniram lá numa cidade chamada Crimeia, lá na União Soviética, e fizeram um acordo nesta conferência, Conferência de Yalta. Eles dividiram o mundo em duas partes, ou bipolarização mundial. É quando tem-se também como início da Guerra Fria. Foi em 1945. O que é isso? Você pode ver aí, ó, uma águia, animal símbolo dos Estados Unidos, encarando um urso, animal símbolo da União Soviética. A águia segurando um míssil com o emblema dos Estados Unidos, bandeira norte-americana, e o russo segurando exatamente uma bandeira do socialismo, na verdade um míssil. E do outro lado você vê o tio Sam apontando o dedo lá para o Stalin, tá joia? O tio Sam fica na América capitalista, Ocidente, e o Stalin fica, no caso aqui, na Rússia, União Soviética, Europa Oriental, socialista. Então essa Guerra Fria foi, na verdade, uma disputa entre quem tinha mais influência no mundo, ou União Soviética ou Estados Unidos. Em termos de início, coloquei aqui Guerra Fria, coloquei 2 datas de início e 3 datas de final. 1945 é o fim da Segunda Guerra Mundial. Pode-se ter como que início da Guerra Fria o fim da Segunda Guerra Mundial. Mas tem também 1945, data da Conferência de Yalta, que é quando se dividiu o mundo em duas partes, como se eles tivessem essa autoridade para dividir o mundo em duas partes. 1956, o primeiro-ministro daquele período lá da Inglaterra, Winston Churchill, ele em um discurso entre as potências mundiais, ele se referiu à União Soviética e os seus aliados como cortina de ferro, ou seja, os países aliados à União Soviética que ficavam fazendo fronteira entre os capitalistas europeus e a União Soviética, eles faziam como que uma cortina de ferro, onde não permitiam que a cultura capitalista ou socialista se misturasse, onde não permitia que socialistas fossem aos países capitalistas e vice-versa. Aí chamou-se de cortina de ferro. Isso foi em 1956. Tem-se também como início da Guerra Fria nesse período. Já 89 é o fim da Guerra Fria. 1989 é quando cai o Muro de Berlim, que a gente vai ver mais na frente. O maior símbolo da Guerra Fria.
Então pode ser aí o fim da Guerra Fria. Ou 90 é quando as duas Alemanhas se unem e voltam a ser as duas uma só e capitalista, fim da Guerra Fria. Ou 91 é quando acaba o socialismo na União Soviética e a Rússia passa a ser Rússia mesmo e capitalista. Tem-se aí o fim da Guerra Fria. Então o que foi a Guerra Fria? Na verdade, um conflito ideológico, uma disputa pela influência mundial entre Estados Unidos e União Soviética. Os confrontos entre eles nunca foram diretos, nunca um jogou bomba na casa do outro. Sempre foi aquele conflito ideológico, conflito político, propagandas ideológicas contra o outro, o capitalista falando mal do socialista e vice-versa. Eram os Estados Unidos emprestando dinheiro para países saírem da crise, porque assim os teria como aliados. Da mesma forma, União Soviética emprestando dinheiro para os países para tê-los como aliados. Espionagem, a gente vai ver mais na frente, mais claramente sobre espionagem, mas é o período que surgiram os espiões, os serviços secretos, exatamente entre Estados Unidos e União Soviética. Houve a corrida espacial e a corrida armamentista. Era os Estados Unidos e a União Soviética disputando quem fazia mais viagens espaciais, quem que lançava mais satélites artificiais para ficarem espionando um ao outro, ao mundo. Corrida armamentista, qual país tinha a arma mais poderosa? É aquela questão. Tem-se a bomba atômica, agora tem-se a bomba nuclear, tem-se a bomba de hidrogênio, bomba de nêutrons, ou seja, qual país que tem armamento mais poderoso? Aí os Estados Unidos, por exemplo, desenvolveu a doutrina Truman, que foi em 1947. A doutrina Truman era um plano de logística, onde os Estados Unidos no mundo promoveriam tanto logística como escritórios, como planos que evitassem a disseminação do socialismo no mundo capitalista. O Plano Marshall, 1947, era o quê? Os Estados Unidos financiar, emprestar dinheiro para os países para tirá-los da crise. Com isso teriam aliados. OTAN, Organização Tratado do Atlântico Norte. Países capitalistas do hemisfério norte banhados pelo Oceano Atlântico. Em outras palavras, Estados Unidos e potências europeias, fora a União Soviética, que não é banhada também pelo Oceano Atlântico. Era uma aliança militar. Qualquer ameaça de invasão socialista, a gente está junto. E aí, em 1950, os Estados Unidos funda a CIA, que é um departamento de inteligência, em outras palavras, espionagem. Como contra-ataque, a União Soviética faz a mesma coisa. Em 1949, criou a Comecon, que na verdade, em resumo, é uma comissão, um conselho que vai sempre apoiar economicamente os países aliados ao socialismo. Veio depois o Pacto de Varsóvia. Varsóvia é a capital da Polônia, que naquele tempo era socialista, aliada à União Soviética. Então lá esses países socialistas se reuniram e formaram também um acordo militar. Qualquer ameaça de invasão capitalista em algum país socialista, a gente está lá. E em qualquer de nossos países que algum movimento, algum governo quiser acabar com o socialismo, a gente está lá e resolve isso, impede. Entendeu? E a KGB, a mesma história, mesma coisa que a CIA. KGB, mesma coisa, espionagem também. Então foi o período que esses países entraram em confronto indireto. Nenhum jogou bomba no outro, mas o confronto era constante. Questão da Alemanha, é outra coisa também. Houve a Conferência de Yalta, que é aquela que dividiu o mundo em duas partes. Só que o mundo seria dividido aonde? Qual o lugar da divisão? O cerne, o centro. Daí veio a Conferência de Potsdam. A Alemanha é um país que geograficamente ficava bem entre os dois lados, capitalista e socialista. Em resumo, a Conferência de Potsdam, em 45, mesmo ano que o da Yalta, dividiu a Alemanha em duas partes.
E além de ter dividido em duas partes, ficou o seguinte: 4 zonas sob influência das potências. 3 para Estados Unidos, Inglaterra e França. E uma para União Soviética. Então, a Alemanha Ocidental, que era capitalista, sob a influência desses 3. E a Alemanha Oriental, que era socialista, sob a influência da União Soviética. Daí se fala as duas Alemanhas, onde a Alemanha capitalista recebeu o nome de República Federal da Alemanha, ou RFA, com a capital numa cidade chamada Bonn. E a socialista República Democrática, que não havia nada de democracia, mas o nome é República Democrática Alemã, RDA, com a capital em Berlim. Aí outro problema, Berlim, a metade de Berlim ficava na Alemanha socialista e a outra metade na Alemanha capitalista. O que foi feito? Foi construído um muro em Berlim por parte dos socialistas, separando a Berlim capitalista da Berlim socialista. O muro foi construído em 61, então ficou de 1961 até 1989, que foi o maior símbolo da Guerra Fria. Tem também o macartismo. Um senador chamado Joseph McCarthy, ele criou um movimento nos Estados Unidos, nos anos de 1950, caçando, procurando e perseguindo quem tivesse qualquer simpatia ao socialismo nos Estados Unidos. E nisto ele prendeu realmente alguns que tinham uma simpatia pelo socialismo e cometeu muitas injustiças em prender muitos, acusar muitos sem base em nada, certo? E inclusive um casal de cientistas que nunca foi socialista foi acusado, condenado à morte, e bem depois foi comprovado que eles não tinham nada com o socialismo. O próprio Charlie Chaplin, que naquele tempo estava assim na mídia mundial em termos de cinema, na mídia cinematográfica, foi acusado também de ser contra os Estados Unidos. Ele se mudou dos Estados Unidos e foi embora para a Suíça. Mais tarde, os Estados Unidos se arrependeu, mas já era tarde. Perdeu Charlie Chaplin. Tempo também de James Bond, que não é Estados Unidos, é Inglaterra, um país aliado aos Estados Unidos. James Bond era o quê? Um agente secreto, e quase todos os filmes de James Bond, ele sempre estava aliado aos Estados Unidos e sempre contra a espionagem socialista. Indo aqui na imagem, você vê que a Conferência de Potsdam é quando os líderes da esquerda para a direita, da esquerda da Inglaterra, Winston Churchill, aqui no centro, Theodore Roosevelt, e à direita, Joseph Stalin, ou seja, esquerda para a direita, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. Esses dividiram a Alemanha em duas partes, a Alemanha Ocidental capitalista, a Alemanha Oriental socialista. Você vê até na imagem aqui ao lado, olha, a Alemanha capitalista azul e a Alemanha socialista um preto aqui com vermelho. E você vê embaixo aqui fotos reais mesmo, do Muro de Berlim, o muro chamado Muro da Vergonha. De um lado, você pode ver, de um lado, uma Berlim, uma Alemanha, do outro lado, outra Berlim, outra Alemanha. Por que chamado Muro da Vergonha? Porque separou povos, separou cultura, separou famílias, porque aqui tinha parentes, separou civilização, como se que pudesse ser separado. É uma vergonha isso.